E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje, minha esposa ainda não está aqui comigo, está cuidando da nossa bebê, mas em breve ela vai estar aqui com a gente. E ela mandou um cheiro nordestino para todos vocês que estão aí assistindo e acompanhando a nossa programação. E hoje o podcast está imperdível. Afinal de contas, o que acontece depois da morte, hein? Você acredita que você já está vivendo o fim dos tempos? Será que o arrebatamento já está chegando? Como é que você lida e como que você pensa sobre esses assuntos voltados à escatologia? Então, nós vamos falar sobre o fim dos tempos. Será que nós estamos vivendo ele hoje? Será que tem um prazo, um tempo, uma data, um momento? A gente vai falar mais sobre isso. Antes, eu quero que você venha aqui embaixo, aperta o botãozinho curtir e também vem aqui e já aperta o botãozinho vermelho se você não é inscrito aqui no nosso canal, para que você seja notificado, aperta o sininho e aí você vai ser a primeira pessoa a ser avisada assim que nós estivermos lançando um novo podcast por aqui. Você é a nossa prioridade aqui e nós vamos glorificar a Deus juntos por meio de todo esse conteúdo que vai ser compartilhado aqui hoje. E hoje eu tô com um convidado especial que eu tive a graça de Deus de que ele aceitasse o convite para estar aqui hoje. Uma pessoa que tem sido um instrumento nas mãos de Deus já há bastante tempo, desde o início da sua conversão, e também ele vem falar sobre todos esses assuntos com todos os dons que Deus deu para ele, com toda a expertise dele, com todo o conhecimento que ele tem, e nós vamos compartilhar assuntos bem intrigantes aqui, e você não pode ficar de fora. Hoje, o meu convidado que está aqui hoje é o Thales. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Conseguimos conciliar a agenda, deu certo, graças a Deus. Então é um prazer estar aqui, compartilhar sobre esse tema tão relevante para esses dias de hoje. Então um abraço a todos que nos acompanham também aqui. Muito bom. Pessoal, esse é o Thales Elias e eu vou compartilhar um pouquinho aqui sobre quem ele é, pastor, escritor, teólogo, apologista. Depois ele vai explicar para vocês que não sabem esses termos, o que significa. Ele é palestrante com uma didática e tem influenciado pessoas, principalmente líderes e pastores, por meio de todo esse conteúdo que ele entrega na internet, nas redes sociais, nos seus livros, nos seus cursos. E atualmente ele é pastor na Igreja Cal, na Comunidade Apostólica Livre, com mais de 500 membros. É idealizador do canal Teologar, um canal que eu indico para você acompanhar, com mais de 180 mil inscritos, e é fundador do Instituto Teologar, tá? Então, ele sempre procura compartilhar aí as escrituras com o máximo de equilíbrio, porque essa parte de interpretar as escrituras já foi um problema na vida dele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele vai se apresentar para vocês e tem muita história boa aqui. Já vai curtindo, compartilhando com todo mundo, porque se você quer aprender sobre Bíblia, se você quer aprender sobre o fim dos tempos, esse é o podcast que você esperava. Vamos lá então? Fala um pouquinho mais sobre você, meu amigo. Você aí me falou que você é pai, né, de duas meninas, é casado e duas pastor lindas nessa sua igreja, mas você tem toda uma história antes aí que veio a acontecer com você até você chegar onde você chegou. Sim. Então, compartilhe com o pessoal um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Como que foi essas mudanças aí na sua vida, na sua caminhada? Como tudo começou? Bom, vamos lá. Hoje eu sou pai, né? Tenho duas meninas, uma de 13 e uma de 9. 13 anos, ela vai fazer 13 agora no sábado, agora, né? Na próxima semana. Como é o nome dela? Débora e Thalita. Débora, parabéns, Débora, já adiantado aqui. Isso, um beijo para as minhas filhas, para minha esposa, Vanessa, que me acompanha do ministério desde que casamos. Nós fomos ordenados pastores na lua de mel. Então, sério? Na lua de mel recebemos uma ligação, você vai assumir a igreja. Então, e aí, como é que fazia? Agora, vamos pensar no quê aqui? Olha, não, é pior que a gente... Hoje eu faria de outra forma. Mas naquela sede, assim, nós saímos do hotel que estávamos e fomos para a igreja. Não sei como é que é isso. Né? O ardor no nosso coração, o primeiro amor também, né?
Então eu não sei o que é ser casado e não ser pastor. Então, meu tempo de casado, eu sou pastor. Então faz 20 anos que eu pastoreio, né? Eu conheci Jesus desde pequenininho. Minha avó era cristã da Igreja Batista em São Paulo, Igreja Batista de Vila Diva. Eu acompanhei ela até meus 12 anos. Depois mudei para o litoral, Praia Grande, onde eu moro hoje, né? E lá meu pai frequentava a Congregação Cristã no Brasil. Eu acompanhei, né? O jovem, meu pai ia para lá, eu acompanhava também, nunca segui exatamente as doutrinas da CCB. E depois eu fui conhecer a igreja Renascer em Cristo. Foi ali que eu me batizei, foi ali que eu conheci o evangelho, foi ali que eu me enfiei de cabeça nas coisas do Senhor. E fui por 10 anos pastor da Renascer. Até que eu decidi sair da igreja Renascer. Então, depois de um tempo de convicções que mudam, né, de acordo com o conhecimento que eu recebi, teológico, doutrinário, percebi que precisava fazer algumas mudanças na minha conduta, na minha conduta pessoal mesmo. Então, minha esposa e eu oramos, decidimos mudar de rumo, né? E aí fomos para outra igreja chamada CAL, que é esta igreja que eu não sou o fundador. O fundador é o Denis, que está em São Paulo, na sede. Já existia há 4 anos a igreja quando eu cheguei. E aí nós começamos um trabalho na Praia Grande. Aí sim, lá foram nós que começamos, né? Fomos nós que começamos a igreja no meu escritório com 16 pessoas. E hoje a igreja tem mais de 500 membros, depois de 11 anos de pastoreio lá. Então, resumindo aí, essa foi a história, né? Essa foi a minha trajetória de conversão e ministerial. E a mudança de convicção, né, que deu no livro, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre ele, foi a questão doutrinária mesmo. Aquilo que eu pregava, Douglas, não estava de acordo com as Escrituras. Uau! Então eu me arrependi. Eu preguei as coisas que eu preguei achando que era verdade. Nunca preguei por má intenção. A gente não é herege porque quer. Né? Eu tô pregando uma heresia porque eu gosto, acho bonito pregar uma heresia. Então eu pregava heresias, distorções das Escrituras, imaginando que aquilo que eu pregava estava de acordo com a palavra. Decorrer do tempo, com o decorrer do tempo, fui adquirindo conhecimento e comparando o que eu pregava com as Escrituras. E o que eu pregava não estava de acordo com as Escrituras. Aí nós temos 2 caminhos. Ou eu mudo as Escrituras para se enquadrar com o que eu prego. Vai atualizar a Bíblia? Perigoso. Ou eu mudo o que eu prego para se enquadrar com as Escrituras. E foi o que eu fiz. Então fui ao púlpito que eu pregava e fui às mesmas pessoas, muitas delas, das quais me ouviram antes, estão comigo até hoje. E perceberam essa mudança. E eu dizia, olha, aquilo que eu preguei para vocês estava errado. E eu enganei vocês sem que essa fosse a minha intenção. Eu fiz com a maior boa intenção, mas eu estava equivocado e eu quero me corrigir agora. E a princípio, Douglas, aproveitando aqui o espaço, né? Eu achei que essas pessoas iriam olhar para mim e iriam dizer assim, poxa, então essa pessoa é um falso profeta, esse pastor não merece crédito, ele é um herege, por que você me enganou esse tempo inteiro? A princípio eu imaginei que essas pessoas me xingariam, eu estava preparado. Iriam te julgar, né? Eu estava preparado para perseguição, Uhum. só que aconteceu exatamente o contrário. Naturalmente essas pessoas começaram a pensar, esse pastor está pelo menos buscando aquilo que ele... Eles viram coerência. Eles viram coerência, é verdade. Então, eles partiram comigo nessa mesma busca. E por vários momentos, no livro eu falo sobre isso. Por vários momentos eu subia ao púlpito e dizia, preguei errado, preguei errado, preguei errado. Isso virou uma rotina, eu dizer que eu pregava errado, que estava errado, que eu preguei, que nós estávamos numa reforma, numa mudança. E essa atitude fez com que a igreja se tornasse uma igreja genuína naquilo que é a busca da verdade na palavra de Deus. Há várias interpretações das Escrituras,
Mas existem algumas coisas que fogem daquilo que é o principal, a espinha dorsal do cristianismo. E é nisso que eu estava ferindo também. Entendi. Então eu escrevi o livro Refutando a Mim Mesmo. E depois a gente vai falar mais sobre o livro. No final eu vou apresentar o livro para vocês. Ele vai trazer um pouquinho do conteúdo que está aqui, que é um conteúdo muito bacana. Ele trouxe o livro aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Esse é meu, tira o olho. Recebi de presente, mas depois você vai ter a oportunidade de adquirir o seu exemplar também. Ele falou que já está esgotado, inclusive. Por enquanto sim. Nós estamos aqui na companhia também do Igor, que é o nosso diretor aqui, aí, que ele vai participar do podcast também. Tem aqui a Priscila, que faz parte da equipe do Thales, e também tem o Fernando. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. E essas pessoas te acompanham hoje, né? Sim. E vem aí sendo uma ferramenta também de trabalho na sua caminhada com essa nova visão que o Senhor tem te dado e com todo esse trabalho que você tem realizado, que é um grande serviço para o reino, né? Que é tirar as escamas dos olhos das pessoas, né? Porque hoje a gente conseguir ter uma forma correta de enxergar as escrituras. Por exemplo, eu tive o Luiz Saião aqui no podcast, né? E ele também tem um curso que chama Quem Mexeu no Meu Livro? E ele justamente traz esse ponto de que as pessoas elas podem ter uma visão fiel, né, das escrituras. E você acredita que, de fato, isso tem se perdido nos tempos de hoje? Sim. Com essa nova realidade? E isso pode ter alguma ligação com relação ao fim dos tempos? Essa forma errônea e herege, talvez, de trazer as escrituras, isso tem um ponto de ligação com o fim dos tempos? Tem. Fala pra gente. Tem um ponto de ligação. Maravilhosa a sua pergunta, Douglas, porque Jesus falou no sermão profético, Mateus 24, que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas, falsos mestres, haveria falsos apóstolos. Jesus falou, inclusive, que haveria muitos cristos e se colocariam como cristos. No ano 2000 foi feita uma pesquisa em Los Angeles e foram descobertos 400 cristos, pessoas que se declaram a reencarnação de Cristo, a ressurreição de Cristo, o novo Cristo, 400 só em Los Angeles no ano 2000. Isso já faz 22 anos. Nós temos alguns aqui no Brasil, né? Não vou nem citar o nome, mas... O Henricristo. Eu não ia falar, você falou, né? Uma piada. Alguns memes aí. Né? Então, e nós temos alguns aqui no Brasil. Esse ainda, assim... menos. É mais uma... Ele acredita que é mesmo, né? Mas todo mundo já vê já que diferente. Mas tem alguns que... Tem até um ator agora, acho que é norte-americano, que fez o Flash. Ele tem problemas com drogas, agora tal. Saiu agora esse dia e acha que ele é Cristo. Então isso... Tá bom, pessoal, eu sou terapeuta, qualquer coisa pode me procurar, a esquizofrenia tem cura, a gente pode tratar, tá tudo certo. Pois é, deve ser. Então, Jesus disse isso, Paulo disse isso, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria e muitas pessoas dariam ouvidos a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4. Então, muitos iam dar ouvidos a doutrinas de demônios. Então, é necessário, até para que a palavra se cumpra, e ela é a verdade, que esses falsos profetas apareçam, né? E que esses falsos mestres apareçam, e que esses falsos cristos apareçam, e que essas doutrinas de demônios sejam enraizadas, às vezes até em pessoas que você acreditava que ela tinha uma teologia saudável, e de repente aparece uma teologia liberal, uma teologia corrompida, conforme as escrituras, mostrando, inclusive, os últimos dias, o último tempo, né? Que está chegando, que estamos nos últimos tempos. Para você, por definição, o que é essa doutrina de demônios que a Bíblia fala, que a Bíblia se refere? Toda doutrina herege, toda doutrina que distorce a palavra de Deus, por trás dela tem uma doutrina demoníaca. O diabo está por trás disso, dessa doutrina demoníaca. Então, quem fala ali é uma pessoa, mas por trás há uma intenção demoníaca por isso. 1 João capítulo 3 fala sobre isso, né? O espírito da verdade, o espírito do erro. E aí Pedro vai dizer, Igor, né? Isso. Sobre nós provarmos os espíritos. Então, quer dizer, há ali, dentro de uma doutrina,
uma influência espiritual também. Não é só técnica, não é só intelecto, não é só hermenêutica, a arte de interpretar. Há por trás daquela doutrina uma ação também demoníaca ali. É o que a Bíblia mostra. Então é mais ou menos o que a gente viu acontecer em Mateus capítulo 4, quando Satanás Sim. ele vai lá e ele leva Jesus para o pináculo do templo e faz uma proposta para ele com base na Bíblia, citando o Salmo 91, dizendo, olha, se você se jogar daqui, os teus anjos vão te guardar, porque está escrito. Né? Então, quer dizer que a gente está vivendo um tempo hoje onde a gente tem que provar os espíritos. Né? Então, como seria para as pessoas conseguir entender como que elas conseguem discernir aquilo que também é certo ou errado? Muito boa essa pergunta. Primeiro que nós temos já um crivo que é a palavra. Então, fugiu da palavra, nós devemos já rejeitar. Mas alguém vai dizer assim, mas as pessoas usam a mesma palavra, né? A Bíblia é a mãe das heresias, né? Quer dizer, a pessoa usa a Bíblia para falar A e para falar B. Então, como saber se essa pessoa está dizendo a verdade ou não? Se essa pessoa é um falso profeta ou não? Como identificar? Me perguntam muito isso. Como identificar um falso profeta? Como identificar uma seita, né? uma heresia? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que sempre um falso profeta, ele vai apontar para ele mesmo. Ele vai apontar para outra direção que não é o próprio Cristo. Ele é o anticristo. Em todos os sentidos, né? O anticristo, o personagem escatológico que vai chegar, ou que pode estar no nosso meio, a gente não sabe, né? Ou o anticristo, aquela doutrina que é anticristã, o espírito do anticristo que já opera, diz o texto. Então, como é que eu vou identificar uma pessoa? Por exemplo, existem falsos profetas que fazem milagres até. A gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, os magos do Egito que fizeram milagres ali. É o que está escrito no texto. Em Êxodo. Exatamente. Copiaram o que Moisés havia feito. Uhum. Mas aí você vai ver que todos os milagres que apontam mais para o profeta do que para o próprio Deus, quando o dom exalta mais a pessoa do que o próprio Senhor, quando aquilo não aponta para Cristo e Cristo não é o centro daquilo, não é exaltado com aquilo, não é glorificado com aquilo, já é um indicador de um falso profeta. Ainda que faça chover milagres. De acordo com as Escrituras, diz Lutero, eu devo rejeitar. Uhum. Então, a forma de identificar de provar um espírito, né? de você identificar um falso profeta. Primeira coisa, tem que ser um bereano. Você compara o pregador com as Escrituras. Então, você que está me ouvindo aqui no Espiritualmente, você deve comparar o que o Tardes está falando com as Escrituras. Uhum. Porque se o que eu estou falando não está de acordo com as Escrituras, você deve rejeitar. Uhum. Por mais que seja o pastor mais famoso, mais conhecido, que tenha sucesso, que tenha likes, que tenha uma boa aparência, que tenha uma boa eloquência, que fale hebraico, que fale grego, você deve comparar o que ele está falando com as Escrituras. Foi o que o povo de Bereia fez. E lá em Bereia comparavam o que Paulo falava com as Escrituras. Não, realmente o que ele está falando tem coerência. Está de acordo com a palavra. Então, infelizmente, Douglas, a igreja hoje ela come, ela absorve o que dão para ela. Graças a Deus pela internet. Porque tem muitos canais, não é só o Teologar, é o Luiz Saião, assim, tem muitos canais apologéticos, apologética ou apologista, como você citou aí na minha biografia. Explica para nós o que é isso. Apologeta ou apologista é aquele que trabalha com apologética. Apologética significa defesa. É aquele que defende a fé, que combate a fé, né? Que tem respostas para perguntas sinceras. Então a pessoa tem dúvida se Deus existe, se a verdade é relativa, se o mal pode coexistir com um Deus bom. Ela tem dúvidas sobre a veracidade das Escrituras, a singularidade de Jesus, se Jesus realmente existiu, se não existiu, se é um personagem histórico ou não, se aquela religião é verdadeira ou não é, falsa ou não é. Então o apologista vai trazer essa resposta. Né? Então, como um bom apologista, as pessoas têm dúvidas. E graças a Deus pela internet, que consegue responder e a pessoa hoje pode fazer uma pesquisa. Ela pode ir lá e pesquisar aquela doutrina, pesquisar aquela fala. Quer dizer, hoje o herege fala e ele não fica mais impune, porque se ele colocar lá uma mensagem, eu vou dar aqui uma
uma cutucada. Tá. Ele, Fica à vontade. Posso, né? Pode. Ele diz assim, precisamos atualizar a Bíblia. Tá. Então, quando ele diz isso, ele não fica mais impune numa internet. Uhum. As pessoas não vai passar barato isso. Não vai passar batido. As pessoas não vão deixar barato. Uhum. Então, as pessoas que conhecem as Escrituras sabem que o nosso Deus, o Jesus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E assim como Deus é eterno, a sua palavra é eterna. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Uhum. Então, as pessoas hoje, com a potência da internet, conseguem pesquisar facilmente. Uhum. Se o que a pessoa está dizendo está de acordo com a verdade ou não. Quando ela faz 2, 3 pesquisas, 4, 5, alguém que está a favor, alguém que está contra, ela compara e o Espírito Santo vai também revelar para ela a verdade. É o que Jesus falou. O Espírito Santo vai revelar também a verdade. Então temos também a ajuda graciosa do Espírito em nós que nos ajuda a reconhecer um falso profeta e um profeta verdadeiro. Falando de fim dos tempos, hoje as pessoas elas têm se deixado levar por muitos influenciadores, né? Sim. Hoje a gente está com várias pessoas aí na internet influenciando e arrastando realmente muita gente, principalmente o público mais jovem, né? Que é um público com pouco conhecimento teológico. E hoje, por exemplo, eu vi recentemente, acho que é uma cantora, uma menina jovem, Isadora Pompeu, se eu não me engano, ela fez a seguinte declaração: você não precisa confessar pecado para aquele que já conhece o seu pecado. Ela estava falando de Deus, dizendo que você não precisa confessar pecado. Quando uma pessoa ouve isso e ela não tem uma maturidade teológica, ela não tem um conhecimento bíblico para discernir, ela acaba sendo levada por um comentário como esse, por uma narrativa como essa, e o que acontece é que essa pessoa, ela fica despreparada para a volta de Cristo, porque a gente sabe que uma das coisas priores na vida de todo cristão é o que Pedro pegava, que é o quê? O arrependimento, né? Então, se a gente acha que a gente não precisa se arrepender, se a gente acha que a gente não precisa confessar pecado, como que fica isso no dia do arrebatamento? E o que é o arrebatamento para as pessoas que estão aí acompanhando a gente e que estão esperando a volta de Cristo, que ouviram um dia que Cristo vai voltar, que vai buscar a sua igreja? Como é que as pessoas devem se preparar para esse dia e se blindar desse tipo de narrativa, desse formato de pregação que muitas vezes é herege, que vai... inclusive explica para as pessoas que não sabem o que é heresia, para as pessoas entenderem um pouquinho legal. mais. Então, primeiro falando de heresia, de trás para frente aqui para a gente poder explicar melhor. Heresia vem de uma palavra grega, que é a palavra haireses. Essa palavra ela quer dizer divisão, ela quer dizer separação, partido. É a palavra latina secta, da onde vem para o português a palavra seita, né? Daí que vem a palavra heresia. No âmbito geral, Douglas, tudo o que é a distorção das escrituras e da verdade é considerado uma heresia. Mas eu gosto de fazer uma separação também entre heresia e erro teológico. Tá. Porque heresia, existem heresias de perdição, as escrituras mostram isso, heresias de perdição, são heresias que mexem no essencial de uma pessoa, na espinha dorsal do cristianismo. Essa pessoa ela vai tocar em pontos tão principais, tão essenciais, que vai acarretar, inclusive, na condenação dessa pessoa. Que seria, no caso, uma coisa intencional. Intencional e, por exemplo, a pessoa acredita alguns pilares que podem causar uma heresia. Okay. Mexer com a salvação, as escrituras e a pessoa de Jesus Cristo, por exemplo. Então vamos dar um exemplo daquele que mexe com Jesus. Então Jesus não é Deus para aquela pessoa. Uhum. Se ele não é Deus, ele não está confessando Jesus como Deus. Mateus 10:32 diz que se nós não negarmos ele aqui, ele vai nos negar lá também. Então é uma heresia que não vai mexer num ponto secundário. É algo que vai mexer com a salvação da pessoa. A pessoa que não crê que Jesus é o Senhor, ela não tem a salvação. É o que diz a palavra. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, quando uma pessoa
mexe em Jesus, dizendo que é um Deus menor, que ele não é Deus, essa pessoa está numa heresia de perdição. Agora, o que é um erro teológico? Por exemplo, perguntas, né? Adão tinha umbigo? Não dá para saber se Adão tinha umbigo. Eu acho que não, outros acham que tinha. Por exemplo, o galo cantou, Pedro negou Jesus 3 vezes, depois o galo cantou, né? Eu não acho hoje mais que é um galo. Eu acho que é o toque de uma trombeta, né? Então, mas há pessoas que acham que é um galo. Se o Douglas acha que é um galo e eu acho que é um toque de uma trombeta, isso não vai mudar em nada a nossa fé. Lá no céu a gente descobre o que foi, se é que vai nos interessar saber disso quando chegarmos lá. Isso não vai causar, porque você acha que é um galo e eu acho que é uma trombeta, você vai para o céu, eu vou para o inferno ou vice-versa. Então não é uma heresia de perdição, é uma heresia. Alguém está errado, ou eu ou você. Mas isso não vai causar a perdição da pessoa. Mas quando a pessoa mete nas escrituras, não acrescentar, não retirar nada, é o que está no texto. Quando a gente fala de salvação, né, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então alguém vai dizer assim, não, para você ser salvo, além de você ter Jesus, tem que estar aqui nessa organização. Se não estiver aqui nessa organização, você não vai ser salvo. Está dividindo o mérito da salvação com o Senhor. Então tem coisas que vão além daquilo que é algo secundário. Aquilo que é uma distorção secundária. Então, o que é agora, voltando ao fim do mundo, ao arrebatamento, que você me perguntou. Eu não sei dessa declaração dessa cantora sobre confessarmos o pecado. A Bíblia fala que nós devemos confessar os pecados uns aos outros, está lá em Tiago capítulo 5. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que nós devemos confessar nossos pecados, que ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e toda injustiça. Então devemos sim confessar nossos pecados, porque essa é a prova do nosso arrependimento. E aí então, quando Jesus voltar, que será um fato histórico que vai acontecer ainda, não é história, porque está numa profecia que vai acontecer. Ele mesmo diz que voltaria, e as profecias do Antigo e do Novo Testamento mostram que Jesus voltará. Quando Jesus voltar, ele vai buscar a sua igreja, que é composta por aqueles que se arrependeram. Por aqueles que confessaram seus pecados, por aqueles que foram remidos porque aceitaram o sacrifício de Jesus. Então eu aceito o sacrifício de Jesus, e porque eu aceito o sacrifício de Jesus pela fé, eu sou salvo pela graça. Então é salvo pela graça através da fé. À medida que eu aceito a Cristo, à medida que eu me arrependo dos pecados, eu estou preparado para quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja. O que é arrebatamento? A palavra arrebatamento é arrancar com força. É você retirar. Então, Jesus irá retirar a sua igreja daqui, arrebatando ela num encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele vai dizer que o Senhor Jesus, quando tocar o som da trombeta, ele virá, e no dia que Jesus voltar, 2 eventos vão acontecer. Primeira coisa, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então, 2 eventos espetaculares. O primeiro, que é a ressurreição das pessoas que morreram em Cristo. E o segundo, o arrebatamento dos vivos que estiverem na volta de Jesus para o encontro com o Senhor nos ares. Então é uma promessa espetacular do dia da volta de Jesus, quando vai acontecer o arrebatamento. E tem uma coisa interessante aqui que vale a pena a gente falar, que você até tinha me pedido para eu trazer esse assunto primeiro, eu acabei trazendo depois, né? Mas o que acontece com a pessoa após a morte? Você acabou de falar, né? Que quando Cristo voltar, ele vai vir e vai ressuscitar os mortos, né? Daqueles que morreram em Cristo, e vai vir arrebatar, ou seja, tomar a sua igreja. Traz um pouquinho pra gente dessa clareza de como que é essa parte de a pessoa morrer. Pra onde ela vai? Ela vai pra onde? Onde é que ela tá esperando? Ela tá em algum lugar? Com quem ela tá? O que ela tá fazendo? Então, nós aqui não fomos pra lá e voltamos pra contar como é que é, né? Se nós tivéssemos aqui à mesa Lázaro, que ficou 4 dias morto e ressuscitou,
A gente poderia perguntar, cara, como é que era lá? Fazer um podcast com ele aqui, né? Me fala. Esse podcast ia ser de milhões, Esse hein? ia ser legal. Com Lázaro. Então, mas a Bíblia mostra algumas coisas. Então, o que eu posso falar, já que eu não fui para lá e voltei, não tive também nenhuma experiência de quase morte, né? Tem aquelas experiências, aquelas EQM, né? Experiências de quase morte, que algumas pessoas contam relatos que viram coisas e tal. Mas independente do que as pessoas viram de experiências, existem as escrituras, o que a Bíblia fala com o que acontece com uma pessoa depois que ela morre. Então, Paulo vai falar aos Coríntios que ele deseja, aquele que morre, né, ele quer deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Paulo diz que ele quer estar com o Senhor, que estar com o Senhor é estar infinitamente num lugar melhor. Né? Ao ladrão da cruz, queria morrer naquele mesmo dia, em Lucas 23, 43, Jesus disse, hoje eu te verei no paraíso. Então, se Jesus disse que aquele ladrão da cruz estaria no paraíso naquele dia, uma pessoa depois da morte, ela vai para o paraíso. Eclesiastes 12, versículo 7, vai dizer, se eu não me engano, tá? Vai dizer que... Consulta aí. Vai dizer que o espírito, que o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, nós temos uma pessoa que morre, ela é sepultada, né, ou cremada, conforme tradição da família, ela é sepultada, o corpo volta ao pó, mas o espírito vai a Deus. Então, a doutrina ortodoxa cristã acredita na imortalidade da alma. Quer dizer, a alma sobrevive mesmo depois da morte do corpo. Então ela está aguardando ao lado do Senhor, consolada, conforme Lucas capítulo 16, na história do rico e do Lázaro. Os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão, está consolado ao lado do Senhor. E o rico, no Hades, no inferno, está atormentado, em chamas, consciente. Há uma heresia por aí, né? Quando eu descobri isso também, eu falei, meu Deus. Então, há muito que se fala aí de uma heresia, é chamada sono da alma. Né? O sono da alma, ou a inconsciência após a morte, não é o que a Bíblia mostra. Utiliza-se a passagem de Eclesiastes 9 para dizer que o morto nada sabe, né? Mas a linguagem de Eclesiastes 9 é uma linguagem fenomenológica. O que é isso? Em termos, né? Fenomenológica é quando você está olhando debaixo do sol. A perspectiva do livro de Eclesiastes é olhar debaixo do sol. Então, quem está olhando debaixo do sol, ali, olhando nessa perspectiva, quem morreu, essa pessoa que morreu, ela não sabe nada mais, ela não vê nada mais. Mas a Bíblia mostra que aquele que está com o Senhor está consolado. Abraão está conversando com Lázaro, está conversando, com o rico. Então há uma conversa ali, há um momento consciente. Então, depois da morte, dois destinos no mesmo lugar. A palavra hebraica que utiliza-se para além do túmulo é a palavra Sheol. E a palavra grega para além do túmulo é Hades. Sheol e Hades são o mesmo lugar. Só que uma palavra é hebraica, outra palavra é grega. Mas é o mesmo lugar. Tanto os salvos quanto os perdidos vão para o Sheol Hades. Os dois vão para lá. Só que entre eles há um grande abismo. Então o lugar dos salvos é um lugar de consolo. Ele está aqui consolado. É o que Abraão fala com respeito a Lázaro. E aquele que está no Hades está no lugar de tormento. E há um abismo entre nós e vós. Quem está aqui não consegue passar para lá. Não tem uma segunda chance, uma repescagem. Quem está daí não tem como vir para cá. Então são dois destinos depois da morte. A pessoa morre. Mais um texto para finalizar essa resposta. Hebreus 9, versículo 27. Ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso o juízo. A pessoa é julgada. Ou ela é salva, ou ela é condenada. Então a pessoa não tem como voltar depois da morte. Não tem como voltar. Tem uma brincadeira. Meu pastor é muito brincalhão, né? Então ele diz assim que ele é casado com a esposa dele, que é o Denis, casado com a Carol, né? Ele fala assim, se eu morrer primeiro e ela casar com outro,
eu volto. É brincadeira, quer dizer, não tem que como, fazer né? um acordo aí, né, com o Abraão, dizer assim, Abraão, deixa eu ir lá rapidão. Não dá pra tem voltar, não tem como voltar, não tem segunda chance. A chance é agora, né? A chance é já. Ele nos deu oportunidade. Você que está me assistindo aqui nesse podcast, você precisa pensar agora no caminho que você quer viver a eternidade. Agora, essa vida é um grande teste. Eu ministrei um sermão uma vez com o tema A Vida Vai Testar Você. Essa vida é o teste para sabermos se vamos viver a eternidade com o Senhor ou a eternidade atormentados. A nossa chance é agora. Então, as chances estão aí, né? Na verdade, a nossa segunda chance tem nome, né? Jesus Cristo. Então, já estamos na segunda chance, né? Na verdade. A gente já está vivendo, né, essa oportunidade. E as pessoas, elas têm algumas perguntas a respeito dessa parte de morte e vida após a morte. Uma delas é, quando as pessoas morrem e elas vão para o céu, nessa questão, você acredita que elas vão conhecer umas às outras lá? É uma pergunta que o pessoal faz bastante. Muito, né? Muito. O detalhe, Douglas, é assim: não há nas Escrituras nenhum texto que diga que não vamos nos reconhecer. Isso foi criado, né, por uma cultura que mexe muito com a apologética. A pessoa diz assim: se lá no céu eu vou ser uma pessoa feliz, alegre, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter choro, se eu lembrar das coisas da terra, e eu lembrar do fulano que eu amo, um parente, um marido, a esposa, o filho, o pai, que não está lá no céu, eu vou me entristecer. E no céu, ou pelo menos junto com o Senhor, não haverá tristeza. Então, as pessoas, elas fizeram essa montagem e disseram, então, logo não nos reconheceremos. É uma falácia, né? Não existe esse texto. Não existe esse texto que nós não nos reconheceremos. Agora, olha que interessante. Falando da história do rico e do Lázaro novamente, Lucas 16, a Bíblia fala que lá ele está consolado. Por que consolado? Por que consolado? Por que consolar uma pessoa que está lá já? Então, mostrando que... Por que uma pessoa, se ele não lembra de mais nada, por que está sendo consolado ali? E aí depois, no final de tudo, no novo céu e na nova terra, aí sim a Bíblia fala, e ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Ali não haverá choro, não haverá dor. O contrário do inferno, ali haverá choro e ranger de dentes. No novo céu e nova terra, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, sim, nos reconheceremos no céu. Saberemos quem é Abraão, saberemos quem é Isaac, saberemos quem é Jacó, sentaremos à mesa com eles. E olha que interessante, sabemos quem é Abraão e quem é Isaac, sabemos que Isaac é filho de Abraão. Agora, o que não seremos na ressurreição seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Foi a resposta de Jesus para quem pergunta, mas eu casei com 5 aqui, lá quem vai ser meu marido, minha esposa, tal? Não, lá na ressurreição nós seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Isso não quer dizer que nós teremos um apagão de memória, né? MIB, né? MIB, apagou a memória. MIB é um filme, se você não sabe, tem que assistir o filme MIB. Homem de preto. Tem um texto em Isaías 65, 17. Nossa, que susto, achei que ele ia falar que o Will Smith estava no texto. Não, tem um texto que fala que o Senhor não lembrará das coisas, não haverá memória, né? Então diz assim, lá no Novo Céu e Nova Terra não haverá memória. Tá esse texto lá. Só que as pessoas não leem o texto anterior, o versículo anterior, que diz que quem não vai lembrar mais dos pecados é o Senhor. Então o Senhor não lembrará mais dos pecados. Não haverá mais memória deles. É isso que vai acontecer. Então a pessoa lê um versículo e ela diz, tá vendo? Não haverá memória. Não é que não haverá memória, não haverá memória das coisas erradas. Que o Senhor não se lembrará mais disso. E esse texto do rico e do Lázaro fica bem claro porque na questão do Hades, né, do inferno. Porque o rico, ele fala, olha, pai Abraão, vai lá, avisa a turma lá em cima, lá que o negócio é sério aqui embaixo e tal. Só que Abraão diz, não dá, tem um abismo entre a gente, eu não consigo ir lá. E eles não ouviram os profetas que já foram enviados para eles ouvir,
Nem que eu mande um anjo lá para falar com eles ou ressuscite os mortos. Exato. Eles vão ouvir. Então, assim, ali fica claro, né, que ele tem consciência, tá sofrendo, e eu acho que isso é o pior, né? Porque ali há um remorso, né? Ali há uma dor de uma decisão, de uma escolha errada, mostrando pra gente que o momento que a gente tem de escolher agora o caminho é hoje. Exato. É aqui, é o agora. E você vê que a primeira coisa que ele quer quando vai pro inferno é evangelizar. Alguém tem que pregar lá pra minha casa paterna. Pra eles não virem pra esse lugar aqui. Eu acho que todos nós, a gente poderia fazer uma excursão, Douglas, coisa da minha cabeça, tá? Depois você corta isso aí. Se for heresia, você tira. Tá. Coisa da minha cabeça. Heresia, eu vou mandar você procurar o altar de Elias. Ele tem um livro muito bom que ele fala sobre heresias. Aí sabe o que eu fico pensando? Assim, brincadeira mesmo, né? Agora isso aqui é brincadeira. Se a gente conseguisse pegar um ônibus espiritual, assim, e fizéssemos um tour pelo inferno, sabe? Passássemos 2 minutos lá, assim, com um demônio de guia turístico. É brincadeira, é coisa da minha cabeça, eu não levo muito em consideração, não. Mas dele mostrar, ó, à sua direita, o lago de fogo e enxofre. À sua esquerda, aí você vai olhando, tá vendo? Aí volta pra terra. Volta pra terra, volta pra tua igreja. Volta pra sua casa. A primeira coisa que você vai fazer é você fala, pelo amor de Deus, se converta agora. Você não vai querer morar lá. Você não vai querer ir pra lá. Porque há uma visão, vai sair uma série no teu lugar nos próximos dias agora, a série Inferno, um lugar de tormento. E uma das perguntas que eu coloquei para responder, já prevista ali, né? O inferno é um lugar de diversão? Porque as pessoas, elas têm uma ideia, não, eu não vou pro céu, vou colocar aquela toga branca, eu vou ficar lá naquela coisa monótona, sem minha cervejinha, isso, né? Não tem? Não vai ter nada pra fazer lá. Não tem nada pra fazer. Então eu quero ir pro inferno, porque lá eu vou tomar minha cervejinha, lá eu vou estar nas baladas, as pessoas não estão entendendo o que é o inferno. Elas estão achando que chegar no elevador, apertar -1, ele vai descer pro subsolo, ele não quer ir pra cobertura, ele quer ir pro subsolo, porque lá tem a festa. E não é isso que vai acontecer. O inferno é um lugar de tormento, é um lugar de punição, é um lugar de fogo, é um lugar de enxofre, é um lugar de choro, de ranger de dentes. E se nós passássemos um tempo, 1 minuto, tivéssemos 30 segundos de experiência olhando o que é o inferno, nós voltaremos para cá melhores evangelistas, melhores pastores, melhores pessoas mais arrependidas. A última aula que eu já desenvolvi dessa série é o inferno como incentivo para a ação. O inferno como incentivo para eu me arrepender, ter uma vida espiritual mais robusta. O inferno como um lado também, eu quero morar no céu, mas eu não quero morar no inferno. Então, eu primeiro desejo o céu, mas eu também não desejo ir para o inferno. Então, eu acho que precisamos pensar mais nessa doutrina do inferno também. Eu tenho uma revelação aqui. Um revelamento? Tenho um revelamento do político que morreu e ele foi pro céu. Quando ele chegou lá no céu, o anjo disse assim, olha, você tem a opção de escolher. Você pode ficar aqui no céu ou você pode ir pro inferno. E ele disse, mas por que eu iria querer ir pro inferno? Porque o céu parece bom. Olha só, aqui as pessoas estão felizes, né? Não tem nada de ruim, as pessoas não têm dor, as pessoas não têm sofrimento, não têm pobreza, não têm dificuldade, não tem nada. Então, por que eu gostaria? Por que eu iria para lá? Aí o anjo falou, não, você tem a opção de ir. Você pode ir e ver. E aí, tá bom, foi. Quando ele chegou lá, era uma festa, todo mundo bebendo, todo mundo se divertindo, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, dinheiro para todo lado, carro importado, comida à vontade. Ele olhou e disse, nossa, isso é o inferno? E aí ele subiu. Quando ele subiu, o anjo disse, e aí, você quer ficar aqui no céu ou você quer ir pro inferno? Ele, não, eu quero ir pro inferno. Lá tá tudo certo, ó, o pessoal tá em festa lá, o pessoal tá comendo, bebendo, se divertindo, tem dinheiro, tem carro, tem tudo, não, vamos pra lá. Aí o anjo falou, então tá bom, lembra que a sua decisão não tem volta, tudo bem?
Não, tudo bem, tenho certeza, eu quero ir pra lá. Quando ele chega lá, o povo gritando, sofrendo, demônio batendo, o povo queimando no fogo. Ele disse, ué, que isso? Não é esse lugar que eu vim. Não é esse lugar, não. Eu não quero ficar aqui. O demônio disse, não, mas você não tem mais como sair daqui. Você escolheu, você teve a opção. Ele disse, não, mas eu fui enganado. Como assim? O que aconteceu? Não era isso que eu vi. Aí o demônio olhou para ele e disse assim, é que naquele momento que você veio para cá, nós estávamos em campanha. A campanha acabou. Era horário político. Era horário político, né? A gente vê que a campanha eleitoral, né, do diabo, ela é enganosa, né? Então, pois é. Esse eu acho que é um dos momentos que, inclusive, a gente está vivendo, né, na história do Brasil, onde a gente está vendo aí um trabalhar espiritual muito grande entre o bem e o mal, né? Existe uma batalha, existe uma guerra entre o bem e o mal, nítida, clara. Sim. Eu não sei como que você enxerga essa questão política, mas é notório, assim, a gente vê um movimento maligno agindo Sim. na sociedade. Você acredita que dentro da questão do arrebatamento, existe uma interferência política? Pode acontecer que políticos como a política ela façam parte interfere disso? no fim dos tempos, assim, na sua visão? Então, vai ter que interferir, né? Nós teremos dois personagens, Douglas, no fim dos tempos, né? Conforme o livro do Apocalipse, conforme Tessalonicenses. É o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Então tem o anticristo e o falso profeta. São dois personagens escatológicos. O anticristo, ele se mostra como um líder político. E o falso profeta, ele se mostra nas escrituras como um líder religioso. Então o que parece é que para preparar o terreno para a manifestação do anticristo, que vai ser um grande líder político, que vai conseguir arrebanhar grande parte das nações, esta pessoa tem que estar com o terreno preparado. Porque ela não vai chegar, estalar o dedo e vai começar a governar. Então, todo esse levante político, sim, tem a ver já com o preparo do movimento em que vai trazer à tona o anticristo. O anticristo será colocado à tona e o falso profeta vai apontar para ele. São duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Apocalipse capítulo 13. Então, quando você vê um líder político que é colocado como um Messias, não estou falando do nosso Brasil aqui, estou falando de um cenário escatológico. Ele é colocado como no lugar de Deus. Ele se opõe a tudo que se chama Deus. É o que diz o texto. Então, essa pessoa ela vai ser ainda ovacionada por um falso profeta, que vai fazer milagres e apontar para essa primeira besta que é o anticristo. Quer dizer, vai mostrar o mais ainda o poder dele. E esses dois, tanto o anticristo quanto o falso profeta, recebem o poder do dragão, que é Satanás. Então, Satanás está por trás de todo esse cenário do anticristo e do falso profeta, que é o cenário do fim dos tempos. Então, a tendência, nós temos duas correntes teológicas, escatológicas também, o pré-milenismo e o pós-milenismo, né? O pós-milenismo acredita que a igreja vai ganhar terreno e tudo vai melhorar e que o Senhor vai governar através da igreja, tudo vai melhorar. O pré-milenismo, que é a grande maioria dos escatólogos, acreditou o contrário, que vai piorar, que nós estamos caminhando por um período de tribulação, que vai aparecer o anticristo, quer dizer, as coisas não vão melhorar, segundo as escrituras, segundo a interpretação pré-milenista, que é a grande maioria dos teólogos, biblistas, escatólogos do mundo, o que vai acontecer não é uma melhora, mas é uma piora. Então vai se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, é o que vai acontecer. E esse é um terreno já preparado para a manifestação do anticristo. Ele vai se manifestar, e a hora que o anticristo se manifestar, depois que o anticristo se manifestar, o Senhor pode voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Né? Então, só depois disso ele pode voltar. E o que você acredita que, dentro do contexto do arrebatamento, na sua visão, que a gente está vivendo hoje? Hoje, o princípio das dores.
né? Eu creio que estamos no princípio das dores. Ainda não é o fim, né? Hoje nós estamos em guerras e rumores de guerras, terremotos, falsos cristos, falsos profetas. Mateus 24. Então, Jesus falou que a gente não sabe o dia e nem a hora. Mas a gente sabe quando começa a brotar as flores, que estamos na primavera e que o verão está próximo. Então Jesus falou, vocês vão saber pelos sinais, e os sinais serão esses. Então agora é o princípio das dores, como se fosse um parto. Então estamos na contração ainda, você que está com um bebê agora. Então está sendo preparado para nascer isso, né? Estamos no princípio das dores. Hoje o período é a era da igreja, estamos na era da igreja, na missão da igreja. Jesus comissionou a sua igreja para ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar, ensinar e discipular as pessoas até a sua volta. Quando Jesus voltar, acaba a missão da igreja. Então estamos hoje na era da igreja, e a era da igreja que está passando pelo princípio das dores. E quando acabar o princípio das dores, vamos entrar na tribulação. Aí o negócio vai engrossar para o nosso lado aqui. Tá, e antes da gente chegar na tribulação, você falou aí a respeito do pré-milenismo e pós-milenismo. Sim. O que é esse milênio que o pessoal fala, que as pessoas comentam, para o pessoal poder entender? Então, na Bíblia, nós não temos a palavra milênio, mas nós temos o tempo, 1000 anos. Um milênio, né? Então, há várias interpretações para esse período. Alguns são amilenistas. É a palavra grega para não, né? Então, que não crê que o milênio é literal. Então, não vai acontecer 1000 anos literais. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. Então, vai ser apenas um período, ou vai ser apenas o céu, já vai ser o céu. Então, os amilenistas não creem nesses 1000 anos literais. Os pós-milenistas acreditam que estamos no milênio, que esse é o período que estamos vivendo de um milênio com o Senhor, porque o Senhor vai governar durante esse período. Só que esses pós-milenistas acreditam que Jesus vai governar através da sua igreja. Então a igreja vai ganhar espaço e vai governar a terra com o Senhor aqui na terra. Então Jesus governa a terra através da sua igreja. Agora, o pré-milenismo, que é a opinião majoritária dos teólogos, é o amilenismo e o pré-milenismo, são as duas teorias sobre o milênio majoritárias, acredita que, como eu já falei, a história da humanidade não está caminhando para melhor, mas para pior. Nós estamos caminhando para uma tribulação, e que o milênio vai acontecer depois da volta de Jesus, e não antes. Então, Jesus volta, e aí ele governa na terra. Ele vai ser o rei de toda a terra. Zacarias 14. As nações virão para adorar Jesus em Jerusalém. Ele vai reger as nações com cetro de ferro. Não haverá mais injustiça. Aí esse período literal de 1000 anos vai ser um período onde as coisas já vão começar a mudar. A longevidade do homem será como a da árvore. Não haverá criança que não complete os seus. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, né? Quer dizer, os animais, pode acontecer uma mudança. Por exemplo, tem um texto que alguns acham que é uma figura de linguagem, outros acham que é literal. Por exemplo, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como boi, né? Então, mas é um período que haverá morte ainda. Para o pré-milenista, que acredita nesses 1000 anos literais, haverá morte. Está lá em Isaías 65, aonde quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, e a criança e aquele que completar 100 anos, aquele que vive até 100 anos, ele pelo menos completou o mínimo de uma vida, de uma longevidade maior, né? Então seria aquele que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então haverá morte ainda nesse período do milênio, né? Para o pré-milenista. Então qual é a diferença básica? O pós-milenista crê que o milênio já está acontecendo antes de Jesus voltar. O pré-milenista crê que Jesus volta e depois, então, se instaura 1000 anos de governo de Jesus na Terra, né? Como se fosse estar voltando gradativamente, assim como, por exemplo, o homem foi criado eterno, Adão,
mas ele pecou e ainda havia uma longevidade muito grande ainda dos primeiros seres humanos da Terra antes do dilúvio, e foi diminuindo, hoje 100 anos, 120, 80 anos, agora vai fazer o inverso, agora vai voltar à longevidade, vão viver como a árvore vive, e depois vão ganhar novamente a eternidade, com o novo céu e a nova terra, aonde serão ali, as pessoas serão eternas, os salvos, né? Serão eternos ali no novo céu e na nova terra. Mas esse período do milênio, o povo já vai ter enfrentado a tribulação, ou não? Para o pré-milenista, sim. Então, para o pré-milenista, né, ou amilenista, a igreja, ou pelo menos o povo que estiver na terra, passará pela tribulação. Né? E depois da tribulação começa o milênio. Então, num plano básico, escatológico, pré-milenista, seria mais ou menos assim, Douglas, para todo mundo entender aqui. Isso. Nós estamos na era da igreja, Certo. agora é a era da igreja atual. Depois vem a tribulação e depois vem o milênio. Uhum. Aí vem as teorias da tribulação, do arrebatamento e a tribulação. O arrebatamento está diretamente ligado à tribulação. Então nós temos o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista acredita que Jesus volta, ou que pelo menos a igreja é arrebatada, antes da tribulação. A igreja não passa pela tribulação. Ela vai ser arrebatada. É o pré-tribulacionista. Quer dizer, Jesus arrebata a igreja e aqui na terra quem ficar está frito. Vai passar pela tribulação. Uhum. Tem o mesotribulacionista. Ele crê que 3 anos e meio a igreja passa aqui na terra a tribulação. Mesotribulacionista ou mid-tribulacionista passa a tribulação aqui 3 anos e meio, que é um período onde o anticristo vai ganhando espaço, uma aparente paz. E aí, no meio da tribulação, a igreja é arrebatada. Depois de 3 anos e meio, a tribulação são 7 anos. Então, 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. E aí, no final da tribulação, Jesus volta. Tanto o pré-tribulacionista quanto o mesotribulacionista divide a volta de Jesus em 2 fases. Arrebatamento e volta de Jesus. Arrebatamento na primeira fase, Jesus volta para os seus. A volta de Jesus, na segunda fase, Jesus volta com os seus. Então seria 2 fases. Agora, o pós-tribulacionista, ele crê, não, a igreja passará pela tribulação e Jesus volta depois da tribulação, depois que o anticristo se manifestar, a igreja vai passar pela tribulação e só será então arrebatada, transformada e viverá com o Senhor depois da tribulação. É o pós-tribulacionista. Tomara que o pré esteja certo. É muita visão, é muita... E o que você tem vê? Como porque a gente tem as nossas, a gente Sim, tem várias teorias, mas a gente tem cada um as nossas opiniões a respeito daquilo que a gente acredita, daquilo que Deus nos revela, nos mostra, né? Então, o que você vê? Então, eu como um bom professor de escatologia, nos nossos cursos eu ensino todas as visões. Certo. Porque a pessoa que quer adotar uma visão, ela fala, eu sou pré, eu sou meso, tal. É que nem os calvinistas e os... Ensinamos todas as visões. Nossos cursos teológicos, escatológicos, soteriológicos, a gente ensina tudo. Né? Não, vou puxar a sardinha pro meu lado. Porque sabe o que acontece muito também, Douglas? A teoria, ela ganhou mais espaço do que a matéria. Então você vê, por exemplo, congresso, não é mais um congresso de escatologia. Seminário, não é mais um seminário de escatologia, é um seminário de pré-tribulacionismo. Uhum. Quer dizer, a visão da teoria do arrebatamento ficou maior do que a própria matéria. Então a matéria, a escatologia, uma escatologia séria, um professor sério, vai ensinar o aluno, os pontos fortes da visão pré-tribulacionista são esses aqui. Uhum. E os pontos fortes da pós-tribulacionista, do pós-tribulacionista, é esse aqui. Uhum. Então, um bom professor vai mostrar os 2 lados e o aluno, o equilibrado, vai dizer assim, peraí, tem argumento para ambos os lados. Uhum. Então, como que eu acredito? Eu acredito que há argumentos bíblicos para ambos os lados, mas eu acredito que o que tem mais argumentos
é o pós-tribulacionismo. Jesus nunca disse que voltaria em 2 fases, ele disse que voltaria. Então é completamente interpretativo mostrar Jesus voltando em 2 fases. Mas é uma opção minha. E eu não nego que há muitos argumentos fortíssimos para o pré-tribulacionismo. Inclusive falei aqui agora que torço para que o pré-tribulacionista esteja certo e não os pós, né? Porque aí não passaremos pela tribulação. É melhor pra gente. São tantas visões, são tantas coisas. Eu acho interessante a gente falar sobre o contexto do livro de Apocalipse e também o significado de escatologia. Escatologia, se não me engano, é estudo do fim dos tempos. Das últimas coisas. Das últimas coisas. Isso. Não é baseado só em Apocalipse. Não. Desde Gênesis. Desde Gênesis 3 já temos escatologia. Gênesis 3:15 já temos escatologia ali. A escatologia. Escato é últimas coisas. E logia é estudo ou doutrina. Então, doutrina das últimas coisas. Não está só em Apocalipse. Por exemplo, Gênesis 3:15 é conhecido como proto-evangelho, né? Onde ele vai ferir a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o calcanhar, fazendo uma alusão ali ao descendente da mulher que era Jesus, já mostrando ali uma profecia, já é algo profetizado, né? O livro do Apocalipse, que você perguntou, Igor, ele tem também muitas interpretações. Então, dependendo da maneira que você enxerga o livro do Apocalipse, vai mudar completamente sua visão escatológica. Então, você vai olhar o Apocalipse, por exemplo, tem a visão preterista. A visão preterista é aquela que enxerga o livro do Apocalipse no passado. Isso já aconteceu no 1º século. O pano de fundo do livro do Apocalipse é o Império Romano. Então, essas bestas aqui, esse anticristo aqui, na verdade era Nero. Então ele vai enxergar o livro do Apocalipse como algo que já aconteceu no 1º e 2º século. Tem um contexto histórico ali, né? Agora, existe uma interpretação, a interpretação futurista, que vai enxergar o livro do Apocalipse que ainda vai acontecer. Essa é a opinião majoritária. Tem a visão futurista moderada, que é a mais majoritária ainda, que vai pegar os primeiros capítulos de Apocalipse, Apocalipse 1, 2 e 3, como sendo preterista, e de 4 em diante, até o 22, como sendo futurista, porque no capítulo 2 e 3 nós temos as 7 cartas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São cartas que foram escritas para aquelas igrejas locais ali, daquela região, daquela cidade. Então, tem o futurista moderado. Tem aquele que enxerga o livro do Apocalipse como um livro simbólico, por ser uma literatura apocalíptica. Não, você não deve levar em conta literalmente o que está escrito aqui. É apenas simbólico. Então, ele é para os dias atuais. Ele traz verdades espirituais simbólicas. E tem aquele que vai enxergar o livro do Apocalipse como um livro histórico. É diferente o histórico do preterista. O histórico vai enxergar o livro do Apocalipse se cumprindo ao longo da história da humanidade. Então, por exemplo, o Holocausto que aconteceu com os judeus foi um fato que aconteceu no livro do Apocalipse, tá? Em tal capítulo. Tá? Olha, aconteceu isso no ano 1000, as cruzadas. Então ele vai encaixando os fatos históricos ao longo da humanidade com o livro do Apocalipse. E para finalizar, dar uma resposta completa aqui, para ficar um corte bonito, existe a interpretação eclética, que é aquela que às vezes mistura. Essa parte é simbólica, essa parte é preterista, essa parte é futurista, essa parte é histórica e assim vai encaixando todo mundo. Interessante. E dentro do contexto ali das cartas que foram dadas às igrejas, existem teorias, né, de que nós estamos vivendo o contexto de cada uma daquelas igrejas. Sim, tem uma interpretação assim também. Você acredita nessa interpretação? Se Não. você acredita, como você enxerga essa teoria? Eu acredito assim, essas dispensações, né? Começamos então com Éfeso, mas aí perdeu o primeiro amor, depois Esmirna, que foi uma igreja perseguida, e aí estamos hoje em Laodiceia, que seria aqueles que pregam sobre prosperidade e tudo mais, né? Segundo essa visão, essa divisão desses 2000 anos, 2022 anos depois de Cristo, está dividida nessas 7 cartas, né? Eu não acredito nisso porque eu não vejo nenhuma ligação no texto com isso. É completamente interpretativo. Porque teve perseguição nos primeiros séculos? Teve, mas teve também depois.
Então teve prosperidade agora, mas teve também antes. Teve falsa profecia agora, mas teve de Tiatira, Balaão, Jezabel, mas a história da humanidade inteira teve isso. Então eu acho que tem muito ali o preenchimento da lacuna que está vazia ali pelo próprio intérprete. Eu tenho que tomar cuidado para não fazer teologia no nada. Eu respeito essa interpretação. É válida porque se encaixa. Né? Quem sou eu para dizer que não vale interpretar assim? Mas eu não vejo ligação no texto. Eu não vejo texto para isso. Então eu estou usando, estou preenchendo essa lacuna dessa teologia do nada com a minha própria mente, com o meu próprio cálculo. Então eu acho que eu não vejo nessas 7 cartas do Apocalipse ligação com 7 dispensações na história da era da igreja. Eu acredito que essas 7 cartas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, são 7 igrejas daquela época que receberam cartas de Jesus, e essas cartas nos alimentam até hoje, assim como a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Gálatas nos alimentam até hoje, e foi endereçado para aquelas igrejas daquela época, assim as cartas do Apocalipse também para nós. Então nós temos um curso no Teologar também sobre cartas do Apocalipse. Olha aí, então tem cartas a serem entendidas aí com mais clareza. Eu quero entrar num assunto, num outro assunto, mas antes, como você fala para líderes, você fala para pastores, como é que os líderes e pastores de hoje eles conseguem desenvolver hoje, construir um sermão equilibrado para evitar que acabe hoje, como a gente vê aí, de forma inconsciente e sem a intenção de cometer heresias ou de trazer coisas fora de contexto. Como que eles podem se preparar? Como que você prepara um sermão para você? Como que você constrói um sermão para você? Primeiro de tudo, Douglas, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, o primeiro erro de muitos pregadores é não ter o conhecimento das Escrituras e não ter também o fogo do Espírito no seu coração. Então, nesse texto, Jesus junta as duas coisas, né? É luz na mente e fogo no coração. É luz das Escrituras e calor do Espírito Santo. Esse é o equilíbrio. Então, quando eu junto o calor do Espírito Santo que está sobre nós, que ainda atua, que é atual, que age no meio da igreja, que convence a pessoa da justiça, do pecado e do juízo, com o conhecimento das Escrituras, eu tenho o equilíbrio perfeito ali. Ali o Espírito vai me impedir de cometer uma gafe gigante, porque o Espírito me assiste nas minhas fraquezas, mas principalmente o conhecimento que eu adquiri. Então, pastores, líderes devem se preparar. Como é que eu me preparo? Primeiro que eu me preparo desde que eu comecei a fazer teologia, eu começo a me preparar ali. Então, quando eu falei das cartas do Apocalipse aqui agora, eu posso falar de uma carta e saber o contexto. Se eu falar de Éfeso, eu sei da cidade, eu sei do histórico, eu sei do pano de fundo geográfico, do pano de fundo histórico daquela região. Quer dizer, o meu sermão numa igreja de Éfeso, por exemplo, vai ser com mais profundidade naquilo por causa do conhecimento, com mais equilíbrio, eu vou causar menos erro ali. Então, o principal erro dos pregadores hoje é não buscar conhecimento. Então, como é que eu preparo um sermão? Eu estava achando que eu estava demorando muito preparando um sermão, mas escutei esses dias um podcast do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele demora, em média, 8 horas para preparar um sermão. Eu demoro por volta de 2, 3 horas e estava achando que estava demorando muito. Ele disse, eu demoro 8 horas em média para preparar um sermão. E a turma que vai direto para o altar sem preparar um sermão? Deixa eu ver só abre a Bíblia assim, deixa eu ver. Já conheço aqui de cor. Já. É o crente periquito, né? Na minha época, eu morava aqui em São Paulo. Tinha o Clube 7 de Setembro, né? Em São Paulo. E minha mãe me levava lá e tinha um periquitinho. Você dava 5 contos lá pro cara, o cara rodava uma manivela, abria a porta do periquitinho, o periquitinho saía, pegava uma caixa de promessa, assim, pegava uma promessa, ele falava, dá um beijinho. Aí o periquitinho dava um beijinho naquela promessa e você lia. Então tem o crente periquito, né? Onde eu abria, aí ele vai ler, aí ele coloca o dedo, onde parar meu dedo, aí ele lê lá, hoje mesmo te verei no paraíso. Ele, opa, esse aqui não, essa não. Hoje ainda não, senhor, peraí, só um pouquinho, isso aqui... Essa aqui não é pra mim. Aí, então, mas não é assim que a gente faz um sermão.
A gente não... eu vou virar aqui, então eu leio, eu releio. Como é que eu faço, né? Eu leio o texto, eu leio outro, e eu vou lendo, e eu vou deixando o texto. Aí quando o texto vai batendo no meu coração, eu sigo a igreja, eu conheço a igreja que eu pastoreio, aquilo vai entrando no meu coração e falo, pronto, é esse texto. Aí eu achei o texto, o sermão brota do texto. Aí daquele texto eu vou pesquisar, eu vou cavar, eu vou encontrar ali pepitas que estão na profundidade do texto. Aí eu vou fazer uma pregação expositiva dali, eu vou trazer o contexto histórico, aí eu vou ler comentários, aí eu vou ler gigantes, porque dizem que nós somos anões no ombro de gigantes. Pessoas que já estudaram, já fizeram uma exegese maravilhosa. Então eu vou ler comentários, eu vou ler um léxico, eu vou ler um dicionário, eu vou ler o rodapé da minha Bíblia. Fala pra turma o que é uma exegese. Uma exegese é uma palavra que a gente usa muito na interpretação bíblica. É uma junção de duas palavras gregas, mas o prefixo é ek, né, que é extrair. Então, exegese é extrair do texto o seu real sentido, a sua real interpretação, a sua interpretação verdadeira. É exegese. O contrário de exegese é exegese. O prefixo é eis, e esse eis é colocar. Então, exegese é colocar no texto a intenção do leitor do texto. É aplicar o texto à sua própria intenção. É já ir para o texto com uma lente preconceituosa. É querer encontrar no texto aquilo que você quer achar nele. Então, exegese, extrair do texto o que ele realmente diz. Exegese, colocar no texto o que eu quero encontrar nele. O que acontece bastante, né? Bastante. Porque a pessoa vai lá e principalmente do formato que, que já foi experimentado antes, vai lá, deixa eu ver, eu vou pegar esse texto aqui, porque esse texto aqui vai se encaixar perfeitamente com a campanha, o propósito, ou isso ou aquilo. Exato. E às vezes não tem nada a ver, não são promessas para nós, né, e tal. Então, você pega, por exemplo, desculpa te cortar, você estava falando aí, né? Você pega o texto de Josué, um texto muito básico. Josué, aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. Esse texto é para Josué. Eu tô pisando aqui, Douglas, e Deus não vai me dar... Você não vai pegar o podcast, é meu, não faz, não pode. Então não temos isso, né? A gente usa... essa promessa... Pessoa, se o cara tá andando e pisa lá no cocô da vaca... É dele aquilo, né? Pois é, né? É complicado. Aproveitando que você tá falando de exegese, fala um pouquinho também sobre hermenêutica, que eu acho que é bacana, né? Porque é uma junção boa, né? Na hora de montar um sermão, uma pregação, de interpretar até mesmo todo o contexto aí escatológico, né? São muitos termos técnicos, né? A pessoa que talvez nunca teve contato com a teologia, a gente fala exegese, hermenêutica, escatologia, apologética. Eles estão falando em línguas? São muitos termos, né? Mas hermenêutica possivelmente veio de Hermes, o deus da eloquência, da onde veio talvez esse nome. Hermenêutica é a matéria que nos ensina a interpretação de textos, não só textos da Bíblia, mas, por exemplo, um jurista, um juiz, um advogado, um promotor, ele vai usar a exegese, ou a hermenêutica, para poder interpretar as leis, por exemplo. Então, é o que nos ensina a arte de interpretar. Então, tem algumas regras de interpretação. Por exemplo, na Bíblia, nós utilizamos algumas regras básicas. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vai usar do mesmo autor o que é que ele quis dizer. O autor é o Espírito Santo, são quase 40 escritores, aproximadamente 40 escritores bíblicos, mas o autor o autor último é o Espírito Santo. Então, o que o mesmo autor falou em outro livro? A Bíblia interpreta a Bíblia. Nós temos outra regra de interpretação, o contexto imediato. O contexto imediato é você ler o texto e ler o que antecede e o que sucede o texto. Então, você lê um versículo, você não pode ler ele isoladamente. Você vai ler antes e você vai ler o que depois. E às vezes o contexto imediato não é nem apenas um capítulo, é um livro inteiro. Para você entender o que está sendo dito ali, você tem que ler o livro todo para você entrar num contexto imediato. Outra regra de interpretação é o contexto histórico. Quer dizer, o que estava acontecendo no pano de fundo ali,
Quando você vê, por exemplo, Jesus está dizendo, olha, eu sou a luz do mundo. Em que contexto ele está falando isso? Na festa dos tabernáculos, aonde as pessoas acendiam tochas para iluminar, quer dizer, quando eles estão acendendo as tochas, ele diz, eu sou a luz do mundo. Olha como muda o contexto. Muda completamente. Então, analisarmos os hebraísmos, que são como, por exemplo, ditados populares que nós falamos hoje, né? Qualquer coisa que se eu falar hoje, sei lá, você é um mão de vaca. Aí você imagina daqui 2.000 anos alguém lendo isso, fala, naquela época as pessoas tinham mão de vaca, né? O que é isso? Era um homem e uma vaca? Então Você imagina, poxa, eu esperei um século para poder fazer o podcast, né? Aí você fala, nossa, as pessoas viviam um século, né? Então né? De uma coisa, só a pessoa já tira um contexto inteiro. Igor, taca-lhe pau aí nesse, né? Aí, rapaz, olha como eles eram agressivos. Então tem os hebraísmos, são as figuras de linguagem daquela época, e que muda completamente o texto. Falando de mão de vaca, aproveitando Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus fala que os olhos são a lâmpada do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, que grande trevas serão, né? Num comentário judaico que eu li, do David Stern, o pano de fundo judaico para essa expressão, olhos bons e olhos maus, é ser uma pessoa liberal ou uma pessoa mesquinha. Então, olhos maus é ser uma pessoa mão de vaca. Olhos maus é ser uma pessoa mesquinha, mão fechada. Olhos bons, uma pessoa generosa, liberal. E se você analisar o texto, eu nunca tinha visto por esse lado. Eu também não. Então, se você olhar o texto, Jesus está falando para a gente não guardar tesouro no céu e na terra. Não guardar tesouro na terra, guardar tesouro no céu, porque aqui a traça, a ferrugem, os ladrões corroem. Depois ele continua falando de dinheiro. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou vai servir a Deus ou às riquezas. Faz mais sentido. Então, quer dizer, por que ele parou ali para falar de olhos, os olhos forem bons? Então, na verdade, ele está falando de pessoas generosas e pessoas mesquinhas ali, conforme David Stern. Então, pode fazer bastante sentido, porque lá no texto do Salmo 73, sobre Asaf, ele diz, né, que ele quase se desviou, faltou pouco para que ele escorregasse, porque ele olhava para a prosperidade do ímpio. Pode ter, assim, uma conexão no aspecto de olhos, né? Sim. De olhar e interpretar de forma positiva, de forma negativa. Porque, assim, como alguém que trabalha muito com a questão da mente, né, desde que eu entendi esse chamado, o que eu percebo? Eu vejo que a nossa mente é um grande campo de batalha. Até a Joyce Meyer, ela escreve um livro chamado Campo de Batalha da Mente, que super indico aí para as pessoas desenvolverem aí a sua espiritualidade, seu conhecimento sobre si mesmo, né? Porque eu acho que quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus. Então, assim, lá no texto de Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus, ele vem, né? E ele quer desfazer o homem que ele havia feito, porque os pensamentos dos homens eram maus continuamente e eles se tornaram violentos. Então, como você pensa, você sente. Como você sente, você se comporta. Como você se comporta, você produz um resultado positivo ou negativo. Ou luz ou trevas. E isso está onde? Dentro de você. E aí, eu entendendo o quanto é necessário que a gente desenvolva o conhecimento das escrituras e desenvolver essa parte teológica é extremamente essencial, é fundamental. Porque você vai se preenchendo, você vai colocando seus olhos diante daquilo que é bom. Isso serve para questões financeiras, até a questão política hoje que a gente está vivendo, né? Vou escolher o político A, vou escolher o político B. Bom, vai depender muito da interpretação que você vai ter com base naquilo que você está enxergando. Sim. Porque cada um tem uma visão. É que nem a teologia. Então, uns são calvinistas, os outros são arminianistas. Então, quer dizer, são visões diferentes, mas, afinal de contas, o que nós realmente estamos buscando hoje aqui nessa terra? É viver a nossa vontade ou é viver a vontade de Deus? Então, com base nisso, eu vejo que é extremamente importante pessoas como você, porque você e muitos outros que a gente tem, mas principalmente você que está aqui hoje comigo e aqui participando do podcast, porque são pessoas que
como você mesmo falou, apologista, né? Você traz essa discussão que é fundamental. Por quê? Por exemplo, você contou aqui dentro da história do seu livro como que esse livro surgiu. Sim. E esse livro surgiu aonde você começou a confrontar você mesmo. Então você percebeu que o que havia dentro de você não era luz. Ou era? Não. Era no sentido de... Eu estava muito sincero, mas sinceramente errado. Exato. Então, quer dizer, existe uma intenção positiva nas pessoas em fazer o que elas fazem, até as coisas ruins. Agora, como que a gente pode blindar o nosso coração e guardar o nosso coração daquilo que é mal? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E que, sobre tudo que a gente deve guardar o nosso coração. Então, nossas emoções, nossos pensamentos. Como que foi para você passar por essa crise? Porque foi uma crise. Sim, foi. Foi uma crise. Você tinha ministério, você estava lá, você acreditava que o que você estava fazendo era certo, era correto. Conta pra gente um pouquinho como que foi, depois eu vou mostrar o livro dele pra vocês. Como que foi o surgimento desse livro e o surgimento desse Thales Elias reformado? Olha, não, então, eu não sou reformado, né? Eu sou reformado no sentido da reforma protestante, né? Vai, fala pra nós. Mas vamos lá. Foi árduo mesmo. E assim, eu precisei só criar coragem, sabe, Douglas? Foi a questão de coragem. Eu lembro que um dia eu estava no encontro de vários pastores da denominação e uma pessoa muito querida pegou meu cartão de visita. E ela pegou e tinha o logo da igreja e o meu nome. Tá. E ela tampou o logo da igreja e me mostrou. E disse assim pra mim: o que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Ela dizia. Ela destampava o logo da instituição e dizia: agora você é alguma coisa. E ela tampava de novo e falava: e agora? O que é isso aqui? Isso aqui não é nada. E a hora que ela me disse isso, no meu coração, eu não respondi pra ela por respeito, alguma coisa assim. Eu não queria mais arrumar treta, alguma coisa parecida. Mas eu respondi pra mim mesmo: eu não quero ser nada. Eu não planejei ser o Thales Elias do teu lugar. Eu não planejei ter uma igreja com mais de 500 pessoas. Eu queria ser o nada. A crise foi: eu preciso voltar a ser nada. Eu comecei a me enxergar como o pecador. Eu não estou num caminho certo. Eu não estou fazendo o que é certo. A minha esposa teve um sonho muito grave. Minha esposa não sonha. Eu sonho toda noite. Se eu encostar aqui agora que eu tô cansado de dormir, eu tô sonhando. Minha mente não para. Sonho 2, 3, 4, 5 sonhos por noite. A minha esposa não sonha o ano inteiro. Então quando ela sonha, você tem que ficar preocupado. E a minha esposa sonhou que a gente estava num picadeiro, assim como se fosse num circo. E a cortina se abria, ela via Jesus. E ele dizia para ela: você acha que é assim que você vai me ver? Uau. Não é assim que você vai me ver. E a cortina se fechava. E ela acordou e me contou esse sonho na madrugada. Então, parece, ela sonhou alguma coisa. Eu não vou ser guiado por um sonho. Então, fui para as Escrituras. Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. Um dia lendo as Escrituras, aí você colocou à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achou mentirosos. Você suportou prova, você foi perseverante, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Arrepende, lembre-se de onde você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Comecei a ser confrontado, começou uma crise mesmo. Mas o que mais pegou foi a coragem. Porque eu liderava uma igreja na cidade onde eu estava. Eu estava há 10 anos como pastor. Há 10 anos de casado, eu casei, da lua de mel eu fui para dirigir igreja. Né? A igreja, cultos de segunda a segunda, domingo, um monte de culto. Não tem férias, não tem nada. Estava a minha vida adulta. Eu estava com 19 anos e com 28 eu tomei a decisão de me desligar do antigo ministério. Então, dos 19 aos 28, eu vivi aquilo. É como se você não viver aquilo, você é um peixe fora d'água. Então, como largar tudo aquilo?
sem que a igreja sofresse, sem que as pessoas sofressem, sem que fosse de uma forma tranquila, se é que naquele contexto aconteceria. Aconteceu de forma tranquila, eu, né, deixei todo o ministério lá, me desliguei sozinho com a minha igreja, foi uma bênção essa parte. Mas eu tive que criar uma coragem, e a coragem foi eu ser nada. Então eu larguei a direção da igreja para evangelizar. Começou do zero. Comecei do zero. Do zero. Uma semana depois, tinha 16 pessoas no meu escritório para fazer uma reunião de oração. Dia 12 de abril de 2011. 10 dias depois, que eu estava desligado do antigo ministério, resolvi, então, me dedicar somente à graça, à cruz, à pregação do amor do Senhor. Então, nesse momento que eu me vi nessa crise, eu criei coragem e fui lá e falei, eu estou me desligando, amo vocês, só que eu não consigo mais pregar o que eu estou pregando, viver o que eu estou vivendo. E aqui onde eu estou, eu não vou conseguir pregar outra coisa, porque se eu pregar outra coisa vai ser antagônico àquilo que se prega aqui. Então andarão dois juntos se não concordarem? Não andarão. Então muito obrigado pelo momento, pelo tempo que eu fiquei aqui, mas agora chegou o momento de eu partir para outro lugar e fazer outra coisa. Então eu fui para outra igreja que me enquadrava, que eu entendo que não está engessada com nenhum tipo de heresia ou de distorção da palavra. E aí eu fui me desintoxicando. O evangelho que eu pregava era muito tóxico. E tinha muita coisa errada. Então eu comecei a me desintoxicar. Depois que eu percebi de muitas coisas que eu me desintoxiquei e ainda estou me desintoxicando, e a cada dia até a volta de Jesus continuarei me desintoxicando, eu escrevi o livro. Então eu peguei e falei, peraí, pregava isso. E quanta gente que prega ainda? Então eu vou escrever. Então eu fiz no livro a refutação das heresias que eu pregava. O livro tem um nome, né? Escravos das Heresias. Alguém pode dizer, poxa, muito arrogante da sua parte falar das heresias dos outros, né? Mas eu não estou falando dos outros. Eu estou falando de mim mesmo. Eu faço a refutação de heresias que eu preguei, me envergonho, me arrependo. E tá aqui, para quem quiser ler o contrário. Né? Quer dizer, não pregue isso, pregue aquilo. Não acredite nisso, acredite naquilo. Com base no quê? Nas Escrituras. Nas Escrituras Sagradas. É isso, eu vejo que enquanto não houver essa transformação, você não consegue experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, o que é perfeito da parte de Deus. Porque, na verdade, Deus tem isso para nós. Muitas pessoas, elas vivem esse dilema hoje, porque o conhecimento das Escrituras tem se amplificado por pessoas como você. Pessoas que hoje têm compartilhado nas redes sociais, como você mesmo falou. É impossível a pessoa que tem acesso à internet, às redes sociais, não conseguir enxergar o quanto as Escrituras elas estão sendo expostas hoje. Dentro de tudo aquilo que você enxerga hoje, com essa nova visão que você tem, com essas correções, o que você poderia dizer para as pessoas que é o melhor caminho para elas, para que elas consigam ter esse conhecimento correto e não mais se permitir ser levadas aí por esses conhecimentos errôneos? Muito boa a sua pergunta, Douglas. As pessoas precisam buscar conhecimento. Então, todos que estão nos ouvindo agora precisam buscar conhecimento. O conhecimento é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, só o conhecimento vai fazer com que a pessoa tenha parâmetro para comparar a pregação, o ensino com as Escrituras. Sem conhecimento, a pessoa não tem parâmetro. Agora, tem um detalhe. Aonde é que eu vou adquirir esse conhecimento? Tem muita gente boa. Muita gente boa. O Luiz Saião, que você falou, que veio aqui, é um dos nossos professores também no nosso curso. Né? Nós temos um curso de teologia com mais de 300 aulas. O Luiz Saião é um dos professores do nosso curso. Então, eu preciso ter um lugar onde os mestres que ensinam ali são capacitados e são ortodoxos. Então procure uma escola que não é uma escola liberal, procure referência da escola teológica, procure um escritor, você vai ler um livro, a pessoa fala, eu quero comprar um livro, esses dias uma seguidora falou, eu quero comprar um livro de batalha espiritual. Eu disse, cuidado.
Como é que eu preciso aprender mais sobre isso? Falei, realmente, precisamos aprender batalha espiritual, porque é bíblico. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Agora, quem você vai ler é o problema. Então ela me disse, quem eu leio? Aí eu dei 1, 2 referências para leia esse. Leia esse livro que pelo menos eu conheço. Eu não li o livro, mas eu conheço o autor. Tá bom. Então esse autor eu sei que vai te ensinar a batalha espiritual bíblica. O pessoal ficou curioso aí agora. Qual é o livro? Hernandes Dias Lopes. Aí eu falei pra ela, ó, leia Hernandes Dias Lopes, ele tem um livro chamado Batalha Espiritual. O livro tinha outro nome, que eu não vou lembrar agora, mas o título do livro agora mudou para Batalha Espiritual. Eu falei, então se você quiser aprender batalha espiritual, aprenda com quem pelo menos eu conheço. Eu já fiz alguns projetos com o Reverendo Hernandes, já lançamos um curso juntos, o curso Pregação Transformadora, que é um curso dele. Nós lançamos pelo Teologar também. Então eu conheço. E agora o Tarles vai falar com o Hernandes, para o Hernandes vir aqui. Ah, mas então ele tem que falar para ele ir lá no nosso primeiro. Porque nós chamamos, a agenda dele, nós mandamos mensagem, mas é difícil, a agenda é difícil. Eu conversando com o Rodrigo Silva. Ah, sim. Obrigado. Rodrigo Silva. Sim. É difícil a agenda desses caras, né? Eles estão num nível assim que Deus realmente tem abençoado e glória a Deus pela vida deles, né? Mas fala com ele aí pra trazer pra cá também. Então, primeiro, Hernandes, primeiro você precisa ir lá no Teologar, depois você vem aqui no Espírito. Rodrigo, depois você vem aqui e você vai lá também. Amém. Mas são pessoas que estão fazendo a diferença aí, né? E essa dificuldade eu encontrei, não sei se você encontrou, mas eu encontrei essa dificuldade de, saber que livro ler, quem ler, porque é uma infinidade de opções. É um oceano de informações. Qual é o escritor melhor? Qual é o professor melhor? O teólogo melhor? Então a gente tem muitas opções, né? Você até falou sobre a ortodoxia, né? Sim. Explica um pouquinho para o pessoal para saber o que é uma pessoa ortodoxa, só para eles entenderem esse conceito de ortodoxia. Então, ortodoxia significa aqueles que têm uma opinião majoritária sobre um assunto. Ortodoxo, porque assim, aquilo que é ortodoxo para mim pode ser heresia para você. E aquilo que é ortodoxo para você pode ser heresia para mim. Então, muitos relativizam a ortodoxia, né? Mas quando eu falo, por exemplo, se você pega uma igreja ortodoxa, quando você fala de uma igreja batista, por exemplo, presbiteriana, você está falando de uma igreja ortodoxa. Aí você pega a igreja da Vó Rosa, que é uma seita, né? Existe. É uma seita. Então, quer dizer, não é uma igreja ortodoxa. Então, o que seria ortodoxo? Seria o contrário para ficar bem fácil, seria o contrário de uma seita, de uma heresia. É aquilo que é reto. Olha, eu quero uma teologia, aquela que não vai dizer assim, não, Paulo é um herege. Não, como Paulo é um herege? Não, Gênesis 1, 2 e 3 é mitológico. Você fala, mas como mitológico? Não é isso. A Bíblia, ela tem erros, ela é inerrante. Essa pessoa não estudou manuscritologia. Então, eu quero um professor ortodoxo. Eu quero saber quem que é esse professor, quem que é esse mestre, o que ele está me ensinando. Então, bom, recomendo Luiz Saião, recomendo Hernandes Dias Lopes, recomendo o Teologar. O Teologar tem bastante cursos, os nossos professores são ortodoxos. Nós pregamos uma teologia saudável, ensinamos aquilo que acreditamos ser ortodoxo. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa, como que você vê, o Saião ele esteve aqui e ele falou sobre o futuro da igreja brasileira. Sim. Como que você vê o futuro da igreja brasileira na sua percepção, no seu formato que Deus ali te deu, a sua visão? Como que você enxerga hoje com tudo isso que está acontecendo? Qual é a sua visão? Então, nós temos dois lados, Douglas, sabe? Nós temos dois lados, sim. Tem uma igreja corrompida. Tem uma igreja ruim. Tem igreja que está preocupada só com dinheiro. Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Tem pastores preocupados com a sua própria carreira, sabe? Não dei certo na marcenaria, na serralheria, na vidraçaria, vou ser pastor para ganhar um dinheiro aqui. Tem pessoas mal intencionadas, tem tudo isso. Tem o falso profeta, tem tudo mais. Mas tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Tem muita gente boa.
tem muita gente boa. Eu vejo pelo teu lugar o pessoal que está seguindo a gente. É um pessoal que está buscando, um pessoal que tá desejando. Não, eu quero fazer também o que é certo. Então são pessoas honestas, boas, inteligentes, espirituais, uma vida tranquila diante do Senhor, em santidade. Essas pessoas vão ser maravilhosas no reino de Deus. Então, na minha cidade, Praia Grande, nós temos muitas igrejas complicadas. É o cara que cobra para fazer a profecia, ele abre a live e ele começa a profetizar na vida das pessoas, um monte de coisa. A profecia do Pix. Manda o Pix na minha conta, Pix de R$91, porque é o Salmo 91. Pix... Então tem essas pessoas que envergonham a nossa fé. Mas nós não podemos usar a teologia do mesmo saco. Que é colocar todo mundo no mesmo saco. Tá. Tem 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal. Tem muita gente boa. Então, por exemplo, eu vejo a nossa igreja lá, né? Que começou com 16, igual eu falei aqui, 16 pessoas, hoje tem mais de 500. A gente recebe por mês 30 novos membros, 20 novos membros por mês. A gente tem que fazer vários cultos porque não cabe. Nós compramos um terreno agora de mais de 1.000 metros no Boqueirão, um lugar nobre da Praia Grande, caríssimo e tal, para fazer um lugar para reunir essas pessoas que não são obrigadas a entregar um desafio, um compromisso, a vender os seus bens, embora façam isso voluntariamente quando desejam. Eu mesmo dei a minha casa para a obra. Alguns irmãos deram coisas valiosas também. Não é obrigatório, não há uma intenção. Igreja primitiva lá, né? Uma igreja primitiva voltada aos princípios da doutrina dos apóstolos. Então, quando eu vejo uma igreja dessa, que está lá para ajudar as pessoas, para buscar a Cristo, que não está interessada em enriquecer, a pessoa não está lá para enriquecer. Quem está na nossa igreja, por exemplo, não está lá para enriquecer. Não está lá para trazer o amor de volta em 12 dias. Não está lá porque eu coloquei uma campanha e a pessoa tem que fazer, depois ela está lá por causa da campanha. Ela está lá por causa da palavra, por causa do Senhor, devotada a Cristo com todo o coração. A nossa igreja na Praia Grande é uma igreja muito relevante, mas muito, em todos os aspectos. Social, político, estrutural, tudo, de louvor. Nós temos, por exemplo, 50 pessoas que participam do grupo de louvor. Então, são 4 tecladistas, 7 bateristas. A gente tem um grupo de louvor forte. Então, nós somos referência louvor, referência em palavra, referência em teologia. Falando bem do nosso lado aqui, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Mas mostrando que, se eu olho, respondendo a sua pergunta, se eu olho para igrejas como a nossa, a minha esperança é que nós teremos um evangelho maravilhoso daqui a alguns anos. E quando eu olho para outras igrejas, eu digo, meu Deus, o que é que está sendo pregado ali? Se as pessoas são salvas ou não, Deus os julgará. Mas estou julgando o que está sendo pregado, a doutrina que está sendo pregada. O que será daquele povo? Está sendo ali enganado, né? Que eu já fui enganado, eu sei o que é ser enganado. Então, tem dois lados. Eu acho que sim, continuará tendo as falsas profecias, porque faz parte da profecia bíblica, e vai ter também os joelhos que não se dobram a Baal. É o caminho que vai ser escolhido por cada um individualmente. Exatamente. Salvação individual. Pois é. Dentro de tudo isso, o que eu gostaria de perguntar para você agora, que eu acho que é bem importante, que é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Inclusive, a gente está chegando na reta final do nosso podcast. Eu, por mim, não parava. Eu ia começar a conversar com ele aqui, não ia parar mais. Porque se tem uma coisa que a gente gosta, a gente que é crente mesmo, a gente gosta de aprender. E com pessoas... Calma aí, Douglas. A gente fazer a última pergunta. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui antes. Faça. O que o senhor interpreta a respeito do sinal da besta, né? Muita gente pergunta, fala sobre isso, fala sobre 666, o que isso significa, o que é isso? Como isso vai impactar na igreja no final dos tempos? Certo. Pode responder, responde. Então, quando a gente fala da besta, a besta é o anticristo. Quando a gente fala de anticristo, estou falando de uma pessoa, não de um demônio, alguma coisa assim. Então, Apocalipse 13... vai falar do anticristo, dessa besta que tem a marca da besta, o nome da besta, a imagem da besta,
o número da besta, que é 666, que é número de homem e tal. Então, esse número 666, aí há várias explicações para o que significa esse número. Ah, é o número da imperfeição, porque a perfeição seria 777, então 666 é o número de homem. Ah, não, esse número 666 é um número que, se você somar os caracteres, daria a palavra Nero. Então, Nero era o 666, era uma literatura apocalíptica. Então, há muito. Não, ele é literal, é o número 666. É um número literal. Não, esse é um número simbólico e tal. Então, há várias explicações. Tudo que eu for falar aqui será mera conjectura. Mas a marca da besta, uma coisa muito importante aqui para todo mundo que nos escuta, nos assiste, que fica preocupado, às vezes, com o chip do celular. Chip na mão. Chip na mão, não sei o que e tal, porque a marca é na fronte e na mão, né? O cristão não tem que se preocupar com a marca da besta. Por quê? Porque a marca da besta não será colocada inconscientemente. Uhum. A marca da besta, o número da besta, está diretamente ligada à adoração da besta. Só vai receber a marca da besta aquele que adora a sua imagem. Então, você, cristão que nos assiste, você vai adorar a besta? Você vai adorar outro Deus senão Jesus Cristo? Não. Então você não será marcado. E porque não será marcado com a marca da besta, vai sofrer perseguições. Para comprar, para vender, vai sofrer, porque não vai aceitar a marca da besta conscientemente. Então não se preocupe com o chip do teu celular, não se preocupe com o seu CPF que vem com, sei lá, que vai mudar, com o número que, ai meu Deus, comprei um apartamento no 6º andar, o número 66. Não se preocupe com isso. No dia de, eu acho que foi agora nas eleições, parece que o placar lá da virada do Lula ficou 6666. Aí o pessoal já pegou aquilo ali, tirou foto. Olha aqui, foi a hora da virada, ficou 6666. Então, se fosse 333 ia ser meio besta. É muita coisa. Besta. Bom, fica pra lá, deixa quieto. Eu já ia falar besteira. Mas vamos lá. Evitar, né? Deixa eu só fazer uma pergunta, já aproveitando essa questão aí do cenário político. Como é que você está enxergando esse cenário político hoje, com essa visão bíblica, né, e com essa visão teológica no aspecto do posicionamento cristão? Você quer o cancelamento agora, né? Quero. Tava tão bom até agora, tô brincando. Eu vou falar, claro, né? Os haters vêm agora. Agora é a hora deixou pro final, preparou o terreno, né? Mas vamos lá. Se não quiser falar, não vou falar. Eu acredito que... Eu não quero que você ache que a gente vai pensar que você não tá se posicionando se você não falar. Não, eu tenho minha posição. E eu me posiciono pela família, me posiciono contra o aborto. Não isenta a minha posição, não. Nossa posição é a favor da família, contra o aborto, contra as drogas. Vocês estão, né? Todo mundo, eu acho que é cristão, deve se posicionar alinhados, né? Assim. Mas eu vou trazer uma palavra aqui. Eu acho que no final das contas, a igreja vai sair com mortos e feridos. Por causa da polarização. Tratar o esquerdista como um abjeto, como alguém que não está lutando o que deveria lutar, está votando errado, não sei o que e tal. Eu já falei, tenho minha posição, acho que todo mundo que entendeu a Bíblia tem a sua posição, né? Mas eu acho que essas pessoas, elas sairão feridas, machucadas. Essas pessoas têm as suas opiniões, são indivíduos. E elas vão sair, no final das contas, elas estão sendo olhadas como... Não como... Porque assim, como a gente olha pro adúltero? O cara chega na tua igreja e diz assim, eu sou um adúltero. Aí você fala, meu irmão, tem a mulher adúltera lá de João 8. Vai, não peques mais. É assim que a gente trata o adúltero. Fala, meu, você fez errado. Você vai pagar a pena. Você vai sofrer. Mas agora se arrependa do seu pecado. Então a gente abraça o adúltero, o mentiroso, o drogado, o corintiano. Tô brincando, né? Brincadeira. A gente abraça todos esses pecadores.
E aí, só que a gente acaba não usando o mesmo trato com aqueles que talvez têm dificuldade de enxergar o óbvio. Então, eu acredito que essa polarização está sendo prejudicial. Uma coisa é certo. Deus é Deus, a sua igreja, independente do governo que vai atuar. A igreja é soberana, a igreja está acima da política. Obedeceremos até que não fira a nossa lei maior. Né? Porque a lei agora é fazer casamentos homossexuais, então seremos presos. Nós não obedeceremos a lei terrena porque obedeceremos uma lei espiritual maior. Desobedeceremos até as autoridades, como foi, por exemplo, as parteiras lá dos hebreus. Não, olha, ele não nasceu homem, não. Na verdade, elas são mais rápidas e tal. Então, desobedeceram às autoridades. Até que ponto eu devo obedecer? Até o ponto em que não fira a lei maior, os princípios maiores. Então, no final das contas, eu acho que vai ser muito prejudicial. A igreja continuará sendo igreja. Quando se diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor, está num contexto em que havia uma nação que Deus havia escolhido. Hoje não há mais nação. Hoje não há mais nação que tem Deus. Hoje Deus tem um povo. Hoje o povo é a igreja. De todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Então é isso que também muitos crentes têm que entender. A nossa nação precisa ser uma nação de Jesus. Não, a nação de Jesus é a igreja. A igreja é a nação de Jesus. Aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Japão, aonde for, a igreja vai ser. O povo de Deus hoje é a igreja. Então, feliz a nação, feliz o povo cujo Deus é o Senhor, feliz a igreja cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Sim. Mas quando o ímpio governa, o povo sofre, o povo geme. Pois é. E aí entra esse contexto de entrar nessa militância, né? De quem tá certo, de quem tá errado. Mas eu acho que nesse ponto não existe nem certo nem errado, existe Deus. E as pessoas só não estão sabendo optar por Deus. Elas não estão sabendo optar por aquilo que realmente é moral, é ético, é justo, porque o que rege a nossa vida são as escrituras, se a gente for ler. Até as questões de sociedade. Porque a gente vê algumas coisas que são ensinadas pelos nossos pais, que são ensinadas num contexto social, que quando a gente vai enxergar, da onde que veio a fonte? Da onde que saiu? Aí você vai atrás, você vai descobrir. Tá aqui, ó, tá na Bíblia. Honrar pai e mãe, tá aqui, ó. A questão de, por exemplo, adulterar, né? O adultério. Quando a gente vai olhar dentro da questão do adultério, da onde vem isso? Por exemplo, tem gente que concorda, tem gente que não tem problema em cometer adultério, pra ela a coisa mais normal. Bigamia, poligamia. Exato. Normal. Mas pra outras pessoas entra o contexto de, pô, não, isso aqui é errado. Não faz sentido. Moralmente errado. Então, da onde vem? Né? Das escrituras. Então, o que eu penso hoje é que essa batalha, ela deveria ser mais travada no mundo espiritual do que propriamente no mundo físico. Eu acho que a vitória seria muito maior. No joelho, né? Do joelho. Porque a gente fica ferindo uns aos outros, a gente vê grupo de família. Não se fala mais. Vai perder a família, vai perder a amizade. Não faz nenhum sentido. Assim. A nossa luta não é contra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta é realmente espiritual. Nós precisamos realmente termos um olhar para isso, de que o Senhor precisa governar. É o Senhor que levanta reis. E é Ele que os faz cair. E todas as autoridades, Romanos 13, foi pelo menos pela permissão de Deus levantadas. Né? Então, se Deus levantar aquele a quem a igreja não é favorável, não é feliz, né? não está de acordo, né? Se Deus levantar, ou pelo menos Deus permitir que o povo escolha e se levante, então nós temos que confiar ainda que Deus continuará sendo soberano, continuará nos abençoando. Se tiver que sofrer perseguição, nós sofreremos, infelizmente, mais perseguição,
mas nós continuaremos sendo igreja e o Senhor continuará sendo o Senhor das nossas vidas. É só a gente olhar para dentro do contexto de Êxodo que a gente vai ver. Deus que está soberano acima de tudo, onde apesar de tudo que aconteceu lá naquele Egito, o povo hebreu, o povo israelita estava ali sendo protegido por Deus, sendo guardado por Deus. Então, independente do que acontecer, meus amigos. Infelizmente, parece que já sabemos o que vai acontecer, né? Só um milagre. Só um milagre divino. Então, vamos para aqueles lados do norte, nordeste. Que Deus abençoe toda a nossa turma do norte e nordeste. Que Deus possa dar uma visão celestial aí, abençoar todos os caminhos dessa turma. E essa turma comece a depender realmente de Deus. Amém. E parar de depender do homem. Saber que o nosso recurso é dele que vem a educação, é dele que vem a alimentação, é dele que vem tudo. É de Deus. Uma pergunta que posso perguntar agora? Agora a pergunta final. A gente sempre tem uma pergunta aqui que a gente faz para todos os nossos convidados, que é: qual a mensagem que você gostaria de deixar para o mundo? Olha, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos está na pessoa de Jesus. Colossenses diz que nele reside toda a plenitude da divindade. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, precisamos aprender a colocar as nossas orações, nossas demandas em Deus. Nós precisamos aprender a colocar em Jesus a nossa causa. Talvez você que está me assistindo, você está precisando de alguma coisa. E tudo que você precisa está no Senhor Jesus Cristo. Ele é o supridor de todas as coisas, do teu casamento, da tua vida espiritual, da tua vida financeira, da tua saúde, talvez se você está enfermo. Jesus é tudo o que você precisa e nele está toda a solução que você precisa. Não procure solução em homens, somos apenas um canal do Senhor. Eu coloco a minha mão e não acontece nada, mas vem o Senhor, coloca a mão dele por cima e aí acontece um milagre. Então, abrace Jesus, entregue sua vida para Jesus completamente. Ele vai ser aquele que vai suprir tudo o que você precisa. Glória a Deus. Esse é o Tarles Elias, pessoal. Nosso amigo que esteve aqui compartilhando tudo aquilo que Deus tem realizado na vida dele. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui. Aprendi muito e quero continuar aprendendo. E que a gente possa caminhar junto nessa jornada aí de pregar o evangelho, de levar conhecimento dos céus, do reino para as pessoas. E as pessoas podem te conhecer ainda mais e se relacionar com você aí mais profundamente por meio das tuas redes sociais, dos teus canais. Como é que as pessoas te encontram aí nos teus canais, na tua rede social? Legal. Fala pro pessoal aí. Teologar Oficial em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, até TikTok, né? Minha Olha, equipe, tá em minha todas, equipe hein, que colocou lá no TikTok também, eu não vejo nada. Você tá fazendo dancinha lá? Nunca fiz. Eu preciso fazer umas lá pra poder... Brincadeira. Mas Teologar... Se você fizer, eu vou fazer umas coreografias. Teologar Oficial. Nosso YouTube hoje com 183 mil, se eu não me engano. Nosso Instagram com 102 mil seguidores. Então... Instagram e YouTube são nossas redes mais fortes, né? E nosso site, institutoteologar.com.br. Lá tem nossos cursos, tem curso que a gente lançou de R$1, o curso Bíblia na Prática. Tem cursos mais caros, tem cursos médios, assim, curso de Bíblia, curso de escatologia, que a gente falou bastante aqui no podcast, né? Então dá para... surfar lá também. Quer aprender mais sobre o fim, sobre o começo, você sobre quer o meio, estudar, começo, meio e fim, tem tudo lá. Se você quer estudar, Teologar. Olha, já tem até o merchan. Muito bem, vocês me encontram lá no Douglas Brasil ID e, obviamente, aqui no nosso canal do Espiritualmente Podcast. Esse foi Tarles Elias. Muito obrigado, pessoal. Lembra de vir aqui embaixo, apertar o seu like. Deixa aqui um comentário também, se você tiver dúvidas, se tiver perguntas, você também pode deixar aqui suas dúvidas, fazer suas perguntas. E se você ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo, aperta o botãozinho vermelho, vem no sininho, clica lá no sininho para você ser notificado para todo o vídeo novo que for colocado aqui
no Espiritualmente Podcast. Ficamos por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo Espiritualmente Podcast. Tchau!